Olá, estamos iniciando mais um Cidade em Foco. No programa de hoje estivemos no Parque Ecológico Municipal de Americana, falando com o subsecretário Gustavo Maluf, que nos conta sobre a importância do mês de julho para as crianças, onde lá são realizadas as colônias de férias. Segundo bloco, relembrando um pouco da história de Americana, um dos pontos principais do município, que é a Praça Comendador Miller, conversamos com o capitão PM Dominichini, que conta sobre a Revolução, a sua importância e aqueles que faleceram, principalmente os americanenses, na Revolução Constitucionalista de 1932. Cidade em Foco está começando agora. Muito bem, Cidade em Foco hoje aqui no Parque Ecológico Municipal de Americana, Dr. Cid de Almeida Franco, cartão de postal de visita do município de Americana. Estou aqui com o Gustavo Maluf, que é subsecretário do Parque Ecológico e que vai conversar conosco, falar um pouquinho sobre toda essa estrutura, né? O que representa o Parque Ecológico Municipal, todas as suas atividades e o que é mais importante, que classifica a Americana como um ponto interessante no turismo. Gustavo, prazer em tê-lo aqui no nosso Cidade em Foco. Prazer é meu, bom dia para você, Mauro, bom dia para os telespectadores aí do Cidade em Foco. Estamos aqui no Parque Ecológico para falar um pouquinho do parque para vocês e que sempre foi referência aqui eu diria até na RMC toda. O Parque Ecológico recebe visitantes aí de mais de 70 cidades diferentes. Vamos começar falando em números, né? A visitação, e a gente sempre aqui acompanha, está passando por aqui, além das pessoas que frequentemente utilizam o Parque Ecológico para caminhadas, para lazer, o volume de turistas que vem para cá é muito grande. Você tem uma média de quantas pessoas por mês passam por aqui? A gente, pegando aí uma média anual, a gente tem uma média de 30 mil visitantes mês, fazendo aí quase 600 mil visitantes por ano. Tem alguns meses que chega até a mais que isso. Mês de julho, né, que é o mês de férias, normalmente chega a 35, 38 mil pessoas. E os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, chega até a 40 mil pessoas mês. Então, a visitação anual varia aí de 500 a 600 mil visitantes ano. Número bastante significativo, né? Comparado a outras atividades que você tem em cidades da região metropolitana de Campinas. Nós temos aqui uma variedade grande de animais, não é, Gustavo? Quantos animais tem hoje que compõem aqui o Parque Ecológico? O plantel do Parque Ecológico hoje está em mais de 450 animais, mais de 250 espécies diferentes, e entre aves, mamíferos e répteis. E a gente está fazendo aí um trabalho para aumentar cada dia mais isso daí. O que é mais procurado? Você tem noção? A criançada normalmente tem um bicho de preferência, né? O que você classifica aqui como sendo assim, os mais visitados, os mais procurados? Olha, tem dois recintos, Mauro, que são bem procurados, bastante procurados aqui pela criançada aqui do zoológico, que traz muita curiosidade. Um deles são os tigres, né? Os tigres, as onças, os grandes felinos que estão lá na parte superior do parque, lá em cima. E as cobras. As cobras também tem muita procura, muita gente tem curiosidade para ver as cobras aí. Cobras essas que inclusive chegaram há pouco tempo, que a gente estava reformando o recinto. Chegaram aí 2 sucuris e 2 piton moluros, que são 2 pitons da África, e as sucuris são as nossas brasileiras. É interessante, né? A gente tinha uma expectativa que eram os macacos, então é cobra. São as cobras, chama muita atenção da criançada. A criançada tem muita curiosidade. É o tipo do animal que realmente faz falta. Quando o recinto está vazio por algum motivo, alguma coisa que nem nessa época que a gente estava reformando, todo mundo perguntava, mas cadê as cobras? Onde estão as cobras? Por que o recinto está vazio? E a gente estava explicando, estava em reforma, estava arrumando. Agora vocês vão ver lá, tá nota 10. Gustavo, total de área utilizada aqui no Parque Ecológico? O Parque Ecológico hoje compreende uma área de 120 mil metros quadrados. E a área de ocupação com os espaços onde estão os animais? Aí eu, infelizmente, não sei te falar. Essa conta realmente nunca fiz. É uma pergunta curiosa, eu vou até levantar isso para colocar lá no meu livrinho de curiosidades.
Ó, o Parque Ecológico de Americana é um local de lazer e mês de julho, né, tradicionalmente acontece as colônias de férias, é isso? É isso, nós temos duas colônias, temos uma colônia de férias em julho e temos um curso de férias em janeiro. O curso de férias de janeiro é um curso que tem certificado, que precisa de inscrição, são 2 turmas para os pequenininhos e para os pré-adolescentes, número limitado de vagas, eles aprendem várias coisas aqui, é um curso de 2 semanas. O curso de férias, a colônia de férias é uma coisa mais rápida, não precisa de inscrição, é só ir chegando e ir participando. E agora eu preciso da minha colinha aqui, eu vou falar para vocês como é que funciona. Tudo bem, vamos lá, programação do curso da colônia de férias aqui do Parque Ecológico. A colônia de férias, que a gente está chamando de oficina de férias de 2013, esse ano acontece do dia 10 ao dia 12 de julho e do dia 16 ao dia 19 de julho, ou seja, de quarta-feira a sexta e depois de terça a sexta. Acontece sempre da 1h da tarde até as 4, das 13 às 16. As inscrições são gratuitas, diretamente aqui no local e na hora. Crianças a partir de 7 anos de idade e tem uma limitação de vagas aí de 30 crianças. Nós temos uma programação que inclui o seguinte: oficina de papel, montagem de porta-lápis e ciclo de vida das borboletas. Oficina de EVA, que são os animais silvestres, exóticos e domésticos. Oficina do jogo da memória, que a gente tem o tema como presas e predadores. A oficina de pintura a lápis, mamíferos, áfidos e répteis. A oficina de papel, que é uma montagem de porta-lápis, novamente com o ciclo de vida das borboletas. E aí, repetindo também, na semana seguinte, né, a oficina de EVA com os animais silvestres e uma oficina de jogo da memória de presas e predadores. Isso, o público vai reparar que cada dia é uma oficina diferente, então a criançada está sempre fazendo uma atividade diferente, sempre ligada ao meio ambiente e aos animais do parque. Gustavo, para as pessoas que vêm até o Parque Ecológico, que muita gente de fora, evidentemente, já colocou os números, qual que é a estrutura que o parque oferece para as pessoas que passam o dia aqui? Então, o Parque Ecológico tem um estacionamento aqui na frente com vaga para aproximadamente 50 carros. Temos alguns quiosques com uma lanchonetezinha ali na área de alimentação. Bebedouros, banheiros, a segurança. Lembrando que a entrada é gratuita, não precisa pagar nada para entrar, só passar ali pela roleta. E é isso aí, estamos esperando vocês. Como é que sobrevive o Parque Ecológico? A gente sabe que a alimentação dos animais é um negócio muito sério, não é? Você tem toda uma programação, inclusive com um pessoal especializado que preparam a alimentação desses animais. Isso tem alguma subvenção ou é a prefeitura realmente que banca tudo? Não, o Parque Ecológico é mantido pela Prefeitura Municipal em 100%. E gasta-se muito com alimentação? Você tem noção disso? Eu acredito que gaste aí perto de 400 mil reais, 300 mil reais por ano. Quais são vamos dizer assim, o cardápio, né? O que mais se consome aqui pelos animais? Olha, agora você me pegou, hein? Porque tem muita gente que acha que o tigre é o animal que mais dá gasto. Mas por incrível que pareça, a ração dos macacos é a mais cara. Aí de todo o cardápio, um dos itens mais caros realmente é a ração dos primatas, que é uma ração muito específica. Tudo bem. Aqui com o Gustavo Maluf, que é o subsecretário, né, do Parque Ecológico Municipal de Americana. E a gente coloca uma outra questão, agora uma coisa mais pessoal, Gustavo. Você que é uma família tradicional, antiga de Americana, como surgiu essa história de ser um homem ligado, né, ao Parque Ecológico, aos animais? Como é que é o dia a dia disso aqui? Então, como algumas pessoas que me conhecem já sabem, eu sou advogado de formação e eu cheguei a fazer, a minha especialidade é em Direito Ambiental. Cheguei a fazer uma pós-graduação em Direito Ambiental, tudo. E eu crio animais silvestres. Eu tenho alguns meus animais no meu criador, autorizado pelo IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente, lá na minha chácara, desde 98. Que eu também tinha um gosto especial pelos répteis. Eu tinha algumas cobras, algumas tartarugas lá no sítio.
E esse gosto vem vindo desde de criança. Eu tenho os papagaios eu também, algumas araras. E aí quando surgiu a oportunidade, o prefeito Diego me convidou, falou assim, olha, você pode ir lá tomar conta do Parque Ecológico? Eu, com todo prazer, vamos lá, vamos ajudar aí na administração, levantar de novo o Parque Ecológico. E desde 2009, graças a Deus, eu trouxe um biólogo para cá, que é o Guilherme Galassi, que também é conhecido aí na cidade. E eu falei para ele, olha, o objetivo principal nosso é a reprodução. Vamos dar uma ênfase maior na reprodução, principalmente dos animais ameaçados aqui do Parque Ecológico. E graças a Deus esse trabalho vem sendo feito, a reprodução tem aumentado, os animais, principalmente os ameaçados, estão se reproduzindo com uma maior facilidade. O nosso novo projeto agora é o da arara azul, que nunca foi reproduzido aqui no parque, sempre até 2011, 2010, nós tínhamos apenas um casal de arara azul, hoje nós temos 5 casais, todos separados, com um ninho, tudo bonitinho. Quem sabe esse ano ainda esse sonho se torna realidade, a gente consegue reproduzir a primeira arara azul em cativeiro aqui no Parque Ecológico. Muito bem, interessante. Gustavo, para a gente encerrar esse bate-papo, o Parque Ecológico funciona de quando a quando e que horário? O Parque Ecológico funciona de terça a domingo, das 8 da manhã até as 16h45. Importante lembrar que o pessoal que gosta de caminhada, quer vir fazer uma caminhada um pouco mais cedo, a partir das 6 horas pode vir fazer uma caminhadinha, mas para visitação pública mesmo ele abre a partir das 8 horas da manhã. E importante lembrar também, para quem não sabe, toda segunda-feira, porque a gente ainda, depois desses 28 anos, uma hora a gente ainda continua recebendo visitas de segunda-feira e infelizmente a gente tem que impedir as pessoas de entrarem. Segunda-feira, gente, é o Dia Nacional do Zoológico Fechado. Todos os zoológicos do Brasil não abrem de segunda-feira, então não é uma regra do Parque Ecológico Americano. Todos os zoológicos do Brasil deixam a segunda-feira para manutenção. Então qualquer zoológico do Brasil, às segundas-feiras não funciona, e aqui no Parque Ecológico não é diferente. Muito bem. Gustavo, obrigado pela participação, e a gente espera realmente que cada vez mais a população venha conhecer. É difícil achar quem não conheça o Parque Ecológico, mas fica aqui o nosso convite para os telespectadores que porventura ainda não conhecem, que venham fazê-lo o mais rápido possível e ver essa maravilha que a Americana oferece em termos ambientais, né, de proteção e também das espécies que aqui estão. Obrigado você, obrigado aos telespectadores aí do programa, e estamos aqui à disposição para sempre que vocês precisarem. Muito bem, Cidade em Foco falou aqui do Parque Ecológico Municipal de Americana, Dr. Cid de Almeida Franco, nesses 28 anos de atividades, né, onde você tem aqui uma grande variedade de animais e também um local prazeroso. Cidade em Foco está de volta e agora, neste bloco, vocês acompanham a matéria que fizemos com o capitão PM Dominichini, falando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, que é comemorada nesse dia 9 de julho. Olá, Cidade em Foco agora aqui na Praça Comendador Miller, em frente ao mausoléu comemorativo da Revolução Constitucionalista de 1932. E para falar um pouco da importância dessa revolução que aconteceu no Brasil, eu estou aqui com o capitão da PM, Miguel Dominichini, que vai falar conosco, com os telespectadores do Cidade em Foco, falando um pouco da história, não é?
do que representa para nós paulistas a Revolução de 1932. Capitão, prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado. Um bom dia aos cidadãos de Americana. Nós vamos começar agora com um pouquinho da história do Brasil, a famosa Revolução de 32, que poucas pessoas recordam. Hoje, a Revolução de 32 faz 81 anos. O que foi a Revolução de 32? O Brasil, naquela época, ele vivia um regime varguista, ou seja, Getúlio Vargas, em que o Getúlio Vargas governava sem uma constituição formal que delimitasse os poderes do presidente da República, o que tornasse clara as diferenças entre os três poderes. Igualmente, não havia Congresso Nacional, não havia Assembleia Legislativa e câmaras municipais. Os paulistas se revoltaram com essa situação e criaram um movimento contra a ditadura de Getúlio Vargas. E os estudantes que foram na vanguarda da situação prepararam uma série de manifestações contra o ditador Getúlio Vargas, que praticamente ele era um ditador para os estudantes. E surgiram e eclodiram por toda a capital paulista, num clima crescente de revolta. E no dia 23 de maio daquele ano, nós tivemos um grupo, veja bem, presta bem atenção na situação, um grupo de estudantes tentou invadir a Liga Revolucionária. O que era essa Liga Revolucionária? Era uma célula da Revolução de 1930. Era uma organização favorável a Getúlio Vargas. E o que acontece? Situava-se próximo à Praça da República, lá em São Paulo. Os governos da Liga, ou seja, eles resistiram a essa invasão. E quem foi morto nessa situação? Nós temos a sigla MMDC. Quem foram os mortos? Mário Martins de Almeida, que seria o Martins do M, Euclides Miragaia, o outro M do MDC, e Drauzio Marcondes de Souza, que seria o D do MMDC, e também o Antônio Camargo de Andrade, que seria o último C do MMDC. Esses três pereceram durante o confronto naquele instante. O quarto veio morrer algum tempo depois. Só que nós temos aí, a história não comenta, a história mais explícita não comenta, que teve um quinto estudante que morreu, que foi Orlando de Oliveira Alvarenga. Ele morreu dali 3 meses e não teve seu nome associado a quê? Ao MMDC. Mas de vez em quando a gente encontra em alguns livros o MMDCA, que seria a referência a esse Alvarenga que morreu. As iniciais Martins Miragaia, Drauzio e Camargo deram origem a esse MDC e passou a representar uma organização civil clandestina. É interessante esse assunto, que entre outras atividades oferecia treinamento militar à guerrilha paulista. Seguiu-se o episódio da Praça da República uma intensa campanha de alistamento de voluntários a 9 de julho em diversos postos distribuídos pelos estados que culminaram na Revolução de 32. Atualmente, as iniciais MDC, elas ilustram bastantes ruas, avenidas, colégios, e está citado em vários lugares. Agora, o que nós temos aqui, realmente, em Americana, permitindo, sem ofender o obelisco, nós temos aqui estudantes que participaram do evento. Notem os senhores que Jorge Jones, Aristeu Valente, Fernando Camargo e o capitão M. Santos Sobrinho participaram dessa guerrilha clandestina com relação à Revolução de 32. Então está aí o obelisco em homenagem ao MMDC, aqui na Praça de Americana. E homenagem também àqueles que participaram da Revolução de 32, que não foram esquecidos. Bem, tá aí, depois dessa explanação brilhante do capitão, nós vamos colocar algumas questões, capitão, que eu acho que é importante que a nossa juventude, principalmente as pessoas hoje, não é, que não se lembram muito do que foi e qual, no seu entendimento, a importância dessa revolução, embora para nós paulistas tivemos ou fomos derrotados, né, em batalhas até sangrentas, mas ficou um legado de civilidade e mais do que isso, né, de que São Paulo realmente se posicionou contrário a um movimento, a uma situação de governo totalmente ditador.
Sim, eu concordo. Ou seja, os paulistas tiveram um sucateamento político, ou seja, Getúlio Vargas sucateou os políticos de São Paulo em si. E diante dessa situação, nada mais justo que ocorresse a Revolução. Ou seja, São Paulo, naquela época, também era um centro econômico. Então, por que sucatear São Paulo? É uma pergunta que até hoje, né, as pessoas não conseguem responder, mas foi sucateado, evidentemente, e nós tivemos, e naquela época, mais do que isso, tivemos já a manifestação, a participação da classe estudantil, que também não se conformava com a situação vivida pelo Estado de São Paulo. Sim, eu concordo. Tanto é que, para a época, eles eram clandestinos, conforme eu havia afirmado anteriormente. E tinham também treinamentos de guerrilha, um fato importante, o que não acontece hoje com os estudantes. Bom, para comemorar essa data importante, não é? A gente sabe que as grandes capitais, principalmente em São Paulo, a cidade de São Paulo, o 9 de julho é muito comemorado, se é que a gente pode dizer que uma comemoração, porque várias vidas foram perdidas em combate. Mas é uma data histórica que se faz presente, que é bom ser lembrada, para que fique nos anais da Constituição brasileira, não é? De que um dia alguém ou um grupo de pessoas se manifestaram contra. Sim, a maior homenagem a essa revolução ocorre geralmente em São Paulo, com um desfile lá no Ibirapuera. No obelisco do Ibirapuera estão enterrados o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Quando os senhores passam e vão para o Ibirapuera, vê aquele enorme obelisco, lá estão enterrados. E lá, todo dia 9 de julho, nós temos homenagem. Também àqueles pracinhas que serviram na Segunda Guerra. Ou seja, faz a homenagem à Revolução a 9 de julho e, consequentemente, aqueles pracinhas da Segunda Guerra Mundial. E aqui em Americana, para quem não conhece, né, e o capitão colocou e já citou nominalmente os heróis americanenses que participaram e perderam a vida em combate, existe um mausoléu no Cemitério da Saudade, bem na entrada do cemitério, onde pode ser reverenciado, né, esses heróicos americanenses que perderam suas vidas em batalha. Sim, o importante é nós não perdermos esses laços. 81 anos depois, estamos fazendo homenagem. Concito também aos estudantes, no dia 9 de julho, aqui nesse mesmo local, a participarem do evento que a Polícia Militar vai fazer em homenagem à Revolução de 32. Dia 9 de julho, às 9 horas da manhã, nós teremos uma pequena solenidade em homenagem a esses estudantes, essas pessoas que participaram da Revolução de 32. Capitão, a Polícia Militar é uma das poucas instituições que ainda comemoram o 9 de julho, não é? Eu acho importante que todo esse trabalho que a PM realiza, e principalmente colaborando com a história, que não se deixe passar uma data como essa. Sim, realmente o senhor tocou num assunto importante com relação a datas festivas. Embora isso daqui é um derivado do que eu vou falar, mas temos o Dia da Bandeira, o Dia da Independência, coisas que a juventude, a cada dia que passa, estão esquecendo cada vez mais. Então seria conveniente, por exemplo, quando eu estava no primário ou no colégio, geralmente na Semana da Pátria, o que acontecia? Nós levávamos um símbolo dizendo que era a Semana da Pátria, ou seja, um pequeno botão verde e amarelo, uma fitinha, para a gente não esquecer. O mesmo ocorre com a Revolução de 32. Somente quem estuda história ou se interessa pelo assunto vai atrás. Hoje em dia as pessoas estão esquecendo disso aí. Só lembra do feriado, né? O feriado é bom. Mas eu acho que é importante, você tocou num ponto que eu acho interessante, é essa questão da lembrança, né, do significativo de cada uma dessas datas importantes que tem na nossa história. E por que não é começarmos aí uma campanha para que na semana de julho da Revolução Constitucionalista o povo paulista coloque, né, uma homenagem aqui, alguma vermelho, preto e branco, que é as cores da bandeira do Estado de São Paulo, para que possa reverenciar também a Revolução de 1932. Sim, eu concordo com o senhor e agradeço a iniciativa de ter procurado a Polícia Militar para que
dê subsídios a essa reportagem. Eu agradeço e a Polícia Militar está presente nessa situação aqui, em qualquer situação. 7 de setembro, o senhor nos procure, que nós faremos uma entrevista, Dia da Bandeira, e que essa reportagem se estenda para várias pessoas, vários colégios, várias escolas, para que as pessoas conheçam um pouco da história. Bom, inclusive eu quero um depoimento aqui, porque na minha época de colégio, capitão, era obrigatório saber o hino nacional brasileiro, o hino da bandeira, o hino da independência, não é? E a gente sabia. Hoje pouco se vê, pouco se lembra, né? Ou pouco se faz sobre esses importantes símbolos da nação. Sim, eu até vou abrir mais um derivadinho aqui da situação, porque foi o seguinte: na minha época eu tinha aula de música e o hino nacional sempre, não era, ele era cantado, mas a gente via as nuances, braços fortes, esses erros todos que aconteciam, a gente discutia bastante nas aulas de música, o hino da bandeira, o hino da independência, a canção do expedicionário também, que é muito bonita, uma canção muito bonita. Aqueles que serviram o tiro de guerra ou o exército conhecem. Na minha época também tinha educação moral e cívica, coisas que foram deixadas de lado. Organização social e política é muito interessante. Enfim, todas essas coisas eu tinha na minha época e lembro muito bem. Muito bem, tá, eu quero agradecer muito a gentileza do capitão Dominichini nos receber aqui, já falando um pouquinho sobre esse importante acontecimento que é a Revolução Constitucionalista de 1932, feriado estadual decretado pelo então governador Mário Covas, e que aqui nós vamos comemorá-lo com uma pequena solenidade que a Polícia Militar, que o 19º Batalhão vai realizar aqui exatamente onde nós estamos, no mausoléu, em homenagem às pessoas que participaram da Revolução. Obrigado, capitão. Muito obrigado aos cidadãos de Americana e um bom dia a todos. Bem, Cidade em Foco aqui na Praça Comendador Miller, na cidade de Americana, em frente aqui a esse obelisco, em homenagem às pessoas que participaram e principalmente aos americanenses que estiveram vitimados na Revolução de 1932. Estamos chegando ao final de mais um Cidade em Foco, agradecendo aí a participação de todos que nos acompanham, principalmente as pessoas que acessam a nossa página do Face, que está aí na sua tela. No programa de hoje falamos sobre coisas importantes e convidamos vocês, na próxima semana, novamente a nos acompanhar aqui, sempre no Cidade em Foco.